Bem, nesse vídeo 886 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos falar de algo muito chato, muito desagradável, que tem a ver com a morte de um prefeito de Santo André, chamado Celso Daniel, e tem toda uma polêmica envolvida em torno disso. E recentemente, agora, no aniversário de 46 anos do PT, o Lula esteve presente, o presidente Lula, e ele fez uma declaração que cita, né, uma referência a esse momento em que o prefeito de Santo André foi assassinado. O prefeito de Santo André, o Celso Daniel, que é o ex-prefeito de Santo André e deputado federal, é, ele foi ex-prefeito, foi deputado federal pelo PT. Ele foi sequestrado e assassinado em janeiro de 2002, sendo encontrado morto em Juquitibá, com vários tiros. O caso teve investigação inicial como crime comum, mas o Ministério Público e a família suspeitaram do crime político, ligado a um esquema de corrupção no transporte público que ele poderia expor com possíveis mandantes no PT e no empresariado, o que levou a investigações e condenações dos executores, mas sem solução definitiva sobre os mandantes, apesar de depoimentos e delações posteriores. Bem, nós vamos agora mostrar esse momento em que o Lula cita esse capítulo, essas chagas que o PT carrega, né? Com a morte de um dos seus fundadores, um dos seus militantes, né, mais proeminentes da época, que foi prefeito de Santo André. E aí você vai ver na fala do Lula, né, que é muito preocupante, porque parece que o Lula transfere para o PT a morte, né, a culpa da morte desse prefeito de Santo André. Vamos ver esse trecho e eu volto para a gente conversar. Você pensa que eu não sofro? O PT governava 24 milhões de pessoas na grande São Paulo. O PT governava Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Campinas, governou Piracicaba. Hoje o que o PT governa? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa, em algum momento nós erramos. O PT de Santo André era um PT extremamente organizado, era símbolo. O que aconteceu com o PT de Santo André? As brigas internas acabaram com o PT. As brigas internas. Então, se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão da nossa trajetória. Você entendeu o que ele fez? O que ele falou? Primeiro ele falou que ele sofre, né? Vamos reprisar pedaço por pedaço para ver se você não entende, né, que ele está culpando o PT, né, pelo assassinato de Celso Daniel. Porque a polêmica é muito grande. Até hoje fica em discussão quem mandou matar Celso Daniel. Tem aquela coisa da Marielle, quem mandou matar a Marielle, né? Então vamos ver aqui. Eu vou repetir o vídeo e nós vamos pontuar dentro do contexto, né? Porque não só ele fala que foi o PT de Santo André acabou por brigas internas, mas vamos ver o enredo, o contexto, né? O emocional que está na fala dele, né? Então vamos, preste atenção e a gente vai parando aqui de tempo em tempo. Eu vou até trazer para o lado aqui. Espera aí. Vou trazer para o lado aqui, porque a gente vai analisar isso junto. Eu peço desculpa, né, e peço licença à família do Celso Daniel, porque isso é um momento muito triste, né? Uma pessoa que já foi, é a memória dele, né? E a gente está aqui também para falar por aqueles que já não podem mais falar por eles mesmos, né? A Comissão Cidadã de Inquérito também tem esse propósito. Então vamos ver ponto por ponto e analisar essa fala e o contexto da fala para a gente entender se ele está culpando o Partido dos Trabalhadores pela morte do Celso Daniel. Vamos ver. Você pensa que eu não sofro? O Ó, PT
governava 24 milhões de pessoas na grande São Paulo. O PT governava Osasco, Guarulhos, Santo André. Então ele fala de Santo André, né? E ele fala uma coletânea de prefeitos que governaram aquela região ali do ABC Paulista, onde o PT nasceu, onde ele era forte, entendeu? Então, de repente, aconteceu alguma coisa que mudou a história do PT ali. E ele vai falar disso. Bernardo, Diadema, Mauá, Campinas, governou Piracicaba. Hoje o que o PT governa? O que aconteceu? Agora ele pergunta, o que aconteceu? Quer dizer, todo mundo que está ali, né, está sentindo aquele momento. O que aconteceu? E aí, ele vai, a memória, porque a pessoa quando vai chegando a uma certa idade, ela perde as memórias recentes. Eu estou ficando assim, viu, gente? Perdão. E as memórias antigas vão voltando. E a pessoa fica meio sem filtro, entendeu? Fica meio sem reflexo. E às vezes ela não sabe se ela está falando, né, em público, se ela está falando com, né, pessoas particulares, privado. Então o Lula está assim, naquela fase de, olha, eu estou sob pressão, tem aí a questão do Banco Master, tem muita coisa envolvida, eu tenho um presidente da maior potência do mundo no meu pé, entendeu? Ele quis taxar, né, nossos produtos todos, se eu não cooperasse ele ia continuar taxando, eu tive que cooperar. Então eu estou entre a cruz e a espada, eu sei que eu estou numa idade avançada, que eu não tenho muita energia para resolver esse problema, esse tempo de hoje não é o meu tempo, essa coisa de celular que eu não entendo, entendeu? Rede digital, rede social, que é uma coisa de outro mundo. Então o Lula está assim meio que, sabe, fora do seu lugar, fora do seu tempo. E nessa hora é possível que ele realmente tenha feito essa reflexão, sabe, e pensado assim, olha, eu não quero ir para o inferno, eu estou, né, estou chegando no fim da minha jornada. Deixa eu confessar os meus pecados aqui enquanto vivo, para ver se eu tenho perdão lá no céu, se eu tenho uma segunda vida, né, uma vida celestial, alguma coisa assim. Pode ser essa interpretação, entendeu? Então ele pergunta, o que aconteceu? E aí vamos ver. O que aconteceu? Alguma coisa, em algum momento nós erramos. Olha, nós erramos. Alguma coisa, em algum momento, nós erramos. Então ele está assumindo um erro. E quando ele fala nós, ele coloca o PT dentro. Entendeu? E a memória dele vai lá para Santo André, que é a cidade onde foi governada pelo Celso Daniel, o prefeito que foi assassinado. Continue olhando. O PT de Santo André era um PT extremamente organizado. Engraçado que essa picada de áudio, entendeu? Aconteceu no som original. Parece que foi de propósito, não sei, porque ele ia citar o assunto. Ele falou, olha, o PT de Santo André era o mais organizado. Presta atenção. Então ele lembrou, ele falou de todas as cidades, né? Mauá, São Bernardo, papapá, Campinas e tal. Mas a memória dele ficou em Santo André. E ele falou, nós erramos. O que aconteceu? Santo André, né, o PT de Santo André era o mais organizado. Aí vê. Era símbolo. Era símbolo. O que aconteceu com o PT de Santo André? As brigas internas acabaram com o PT. As brigas internas acabaram com o PT. Então, houve uma disputa interna dentro do PT de Santo André. E aí, ele que está dizendo isso. E o que aconteceu? O assassinato de Celso Daniel. E aí, na memória dele, ele entende que esse assassinato foi fruto de uma briga interna dentro do PT. Olha que coisa interessante, que coisa grave, né? Isso foi em 2002, 24 anos atrás. Muita gente nem tinha nascido. Muita gente não conhece essa história.
Continue vendo como é que ele faz o desfecho dessa fala. Amigas internas. Então, se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão. Olha, se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão, olha, gente, a gente precisa refletir sobre isso. Aconteceu! Brigas internas fizeram com que morresse um de nossos pares, um dos nossos companheiros. Hein? A gente precisa refletir sobre isso. Eu não quero ir para o inferno. Vocês querem ir para o inferno? Levando essa cruz? Era um dos nossos. Continue vendo. Da nossa trajetória. Hein? Isso é duro. Isso é dose. Bem, eu vou ler aqui para relembrar. Tem muita gente que não tem nem ideia, né? Há 24 anos atrás, quem tinha 10 anos atrás, hoje tem o quê? 34 anos. Então, eu estou falando para uma turma de 60 anos que viveu isso aí, né? A gente tem um público muito maduro, que sabe o que a gente está falando aqui. Então, eu vou ler para vocês, enquanto isso eu vou passando um slide aqui, e vocês vão prestando atenção, né, no que é esse histórico do Celso Daniel. Olha, o detalhe do caso, o crime. Celso Daniel foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002 após um jantar, e seu corpo foi encontrado 2 dias depois com tiros nas costas. A versão oficial, inicial, a polícia concluiu o inquérito como um crime comum, atribuindo o assassinato a uma quadrilha de sequestradores, com a motivação sendo o roubo do carro e pertences do prefeito. Suspeitas de mandantes. O Ministério Público e a família nunca aceitaram essa versão, acreditando que o crime foi de mando, motivado por um esquema de corrupção no sistema de transporte Santo André, o escândalo dos ônibus, que envolvia desvios de verbas para o PT. Figuras envolvidas: o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, ex-assessor de Celso Daniel, que dirigia o carro no momento do sequestro, foi apontado como peça-chave nas investigações, com acusações de envolvimento, mas sem condenação definitiva como mandante. Morte suspeitas. 7 testemunhas ligadas ao caso morreram em circunstâncias suspeitas, alimentando as suspeitas de encobrimento. Delatores: o empresário Marcos Valério, figura central no escândalo do Mensalão, fez delações alegando que o empresário Ronan Maria Pinto mencionou o envolvimento do ex-presidente Lula como mandante, o que foi negado pelo PT e questionado por Valério em outras ocasiões. Apesar das condenações dos executores do crime, o caso permanece sem uma elucidação completa dos mandantes, com o Ministério Público mantendo investigações sigilosas e buscando anexar delações para desvendar o crime do mando. Agora volta aqui para mim. Bem, agora nós temos aí o que quase pode ser considerado uma delação espontânea, né, do presidente Lula, dizendo que a morte do Celso Daniel, o que aconteceu no Santo André, o PT mais organizado, símbolo, e que isso é motivo de reflexão, foi por causa de uma briga interna entre militantes, entre companheiros do PT. Então, depois desse depoimento, dessa fala pública, espontânea, no aniversário de 46 anos do PT, isso fica para refletir. Será que seria impossível descobrir mais alguma coisa sobre isso na altura do campeonato? Bem, então tá. Eu desde já peço licença e desculpa,
né, a memória e os familiares de Celso Daniel, porque é muito chato a gente ficar remoendo tudo isso. Mas tem gente que não quer carregar essa culpa, não quer ir para, né, o segundo andar, quer limpar a sua alma. Pode ser? Pode ser, né? Fiquem com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia nosso conterrâneo aqui de São João do Rei, Tancredo Neves. Esse é o vídeo 886 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Apoie este mineirinho com a chave Pix, jpnoticias@gmail.com, ou apoie comentando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse vídeo. Seja membro. Ajude a gente a carregar esse árduo de fazer um canal sem ter que fazer tráfego pago, porque a gente não quer fazer publicidade, né, do que a gente fala. A gente quer, né, um público ativo que tem consciência do que ele está vendo. Tá certo? Então fique com Deus e um bom carnaval para vocês.